Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo ao terceiro e último vídeo da nossa Masterclass Oracle Database do Zero. Eu sou o Guilherme Brito, eu sou Oracle Certified Master e fundador da DBOCM, e nessa semana nós estamos te mostrando como você pode dominar o Oracle Database, que é utilizado nas maiores empresas do mundo, com projetos reais na prática e ser um profissional disputado dentro do mercado de tecnologia. Nessa semana está executando juntos um projeto real de banco de dados saindo do absoluto zero. E mesmo você que não tem nenhuma experiência, você está conseguindo executar aqui, você pode executar e sair sabendo executar as atividades realmente de um projeto de migração de um banco de dados on-premises para um ambiente de cloud. E nesse terceiro vídeo, nós vamos mostrar como você pode conseguir uma vaga em 90 dias e a migração de um banco de dados na prática, que inclusive você vai ver dentro desse passo a passo de migração muitos tópicos que são tópicos que caem inclusive na prova de certificação da Oracle. Resumindo, você vai estar vendo aqui como que você pode dominar o Oracle Database 19c e melhorar o seu conhecimento no banco de dados mais utilizado no mundo, mas a melhor parte é que a gente está fazendo tudo isso aqui na prática com projetos reais. E se você está achando que simplesmente isso aqui é mais uma live apenas, não. Esse conteúdo tem gerado uma mudança na vida de muitas pessoas. Então, se você acha que não é possível conseguir essa vaga em 90 dias, temos o caso do Iago, que do absoluto zero, depois de 4 anos, no nono período da faculdade, ele não conseguiu uma vaga e conseguiu em menos de 30 dias, utilizando essa mesma metodologia. Tivemos também o caso do Bruno Henrique, que também conseguiu uma vaga em menos de 30 dias, mesmo sem nenhuma experiência em banco de dados Oracle. Tivemos também o caso do Ronaldo, que em questão de 2 meses, seguindo essa metodologia, ele também conseguiu voltar para o mercado depois de muito tempo que ele estava fora do mercado. Tivemos também o caso do Eduardo, que conseguiu, em coisa de 10 dias, voltar para o mercado, sendo que antes ele estava 3 meses já fora do mercado. E também o caso do Pablo, que ele conseguiu em 40 dias, com essa metodologia, ele conseguiu realmente se voltar para o mercado. E essa metodologia, de fato, de prática, de mão na massa, de entender o que as empresas estão sabendo fazer na prática, realmente pode mudar bastante o seu jogo, tá? Só fazendo uma recapitulação aqui, pessoal, se você realmente, antes da gente entrar no conteúdo, né, queria agradecer primeiro a todas as mensagens que a gente está recebendo ali dentro da nossa comunidade. Se você está com alguma dúvida sobre as aulas anteriores, sobre os desafios práticos anteriores, coloque dentro da comunidade do Facebook, que a gente vai conseguir te ajudar bastante. E é o seguinte, aqui nessa página aqui, tem um link para o primeiro e segundo episódio. Se você ainda não viu, clica lá agora e assiste, porque nesses 2 primeiros episódios nós mostramos conceitos fundamentais que serão aplicados aqui nesse terceiro vídeo. E assim como uma série, se você pular um episódio, você não vai conseguir executar 100%, e você não vai conseguir entender 100% como que você pode realmente se tornar um profissional disputado no mercado de tecnologia e conseguir estar nas melhores vagas com os melhores salários. E no primeiro dia a gente falou um pouquinho sobre como encontrar vagas para banco de dados. Então nós temos a quantidade de oportunidades que existem, mas não adianta ter muita vaga se você não está preparado. Então na segunda aula a gente mostrou como que você pode se preparar, como que você pode ter um diferencial, como que você pode tirar sua certificação em 7 semanas. E hoje, nossa melhor aula de todas, a gente vai falar um pouquinho sobre como conseguir de fato uma vaga em 90 dias. E vocês vão ver esse projeto prático sendo finalizado nessa aula de hoje. Então fica aqui até o final, porque você vai ver realmente como você pode buscar este próximo nível dentro da sua carreira. Beleza? Então vamos lá. Quero falar um pouquinho aqui, inclusive, sobre a questão de salários de carreira e tecnologia, né? Quem trabalha com banco de dados Oracle, quem trabalha com banco de dados número 1 do mundo, como que ele consegue se posicionar dentro desse mercado? Um estagiário trainee começa ganhando entre 1 a 4 mil, isso é bem comum. Um júnior já começa a ganhar de 4 a 6. Normalmente o júnior você não precisa nem de certificações, tá? Mas você precisa saber executar algumas atividades. Normalmente o estagiário, ele entra para aprender, ele entra sem saber nada, muitas vezes mais ali para poder ser treinado mesmo. E já o júnior, ele já sabe fazer alguma coisa, ele já sabe fazer pelo menos as atividades básicas, mesmo não tendo uma experiência em muitas coisas, mas ele já testou, já colocou a mão na massa. Então aqui, nessa Masterclass, a gente te prepara inclusive já para uma vaga de júnior, tá? Então isso é totalmente possível, não precisa de certificações para você conseguir uma vaga de júnior para ganhar de 4 a 6 mil. Um pleno, já é muito interessante ter um OCP, para você ganhar de 6 a 10 mil, um sênior de 10 a 20 mil, um especialista consultor acima de 20, acima de 30. E só para poder te mostrar como que isso é possível, nós temos pessoas conseguindo vagas de DBA júnior, tá? Ganhando 6.500, tá? Fora benefícios, oportunidades, cursos e certificações que a empresa paga, tá? Então, realmente essa metodologia tem mudado a vida de muitas pessoas. Agora, pessoal, o que que eu quero trazer aqui para vocês? Nós temos basicamente 2 avisos muito importantes. Pode parecer muito intenso, mas não fique intimidado. Pequenos passos na direção certa.
progresso ao invés de perfeição. Você não precisa saber cada detalhe do que a gente vai mostrar aqui. Muitas vezes, a primeira vez que você está vendo isso aqui, muitas coisas você não vai conseguir simplesmente absorver todo esse conteúdo, mas você precisa saber os detalhes certos que vão te trazer os maiores resultados. Então, foque no desafio, foque no que você precisa entregar aqui até o final dessa masterclass para que você realmente consiga ter os maiores resultados, para que você consiga entender os principais passos para você conseguir, de fato, fazer uma migração de um banco de dados para a nuvem, tá? E se você tiver dúvidas, coloque suas dúvidas na comunidade que a gente vai conseguir te ajudar. E o segundo é que a gente não vai ter tempo de percorrer todos os tópicos da certificação do ACP. Tá? Se a gente for falar da certificação do ACP, que a gente falou na aula passada, são 7 treinamentos. Cada um desses treinamentos, treinamentos de pelo menos 30 horas ali. Então, pode botar mais de 200 horas de conteúdo. Se a gente fosse falar todo o conteúdo da certificação, todo o conteúdo que um profissional que trabalha com banco de dados Oracle, nessa parte de administração, o que ele faz dentro das empresas. Então, a gente não ia sair daqui hoje se a gente tivesse passar todo o conteúdo que a gente sabe sobre realmente essa parte de administração, migrações e administração do banco de dados Oracle. Mas em breve a gente vai começar a nossa nova turma do nosso treinamento completo, o Oracle Database do Básico Avançado. Mas então vamos lá para o que interessa. Quero chamar aqui o Thiago para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Thiago? Tudo ótimo, Guilherme, contigo. Por aqui tudo certo. E vamos lá, cara, dar continuidade então àquele projeto prático que a gente começou na aula 1, na aula 2 nós demos uma continuidade e tá contigo, cara. Pode dar sequência aí para nossa melhor aula, aula 3, e tá contigo. Bom, então vamos lá, pessoal, aqui para o overview novamente das aulas, rever aquilo que nós já passamos, né? Então, na aula 1, nós conhecemos o Oracle Database, a sua arquitetura básica, a parte de Startup Shutdown e a parte de conectividade com o Oracle Net. Na sequência, na aula 2, nós vimos a parte de armazenamento, entendemos as estruturas físicas e lógicas do nosso banco, criamos usuários, os objetos de esquema e também fizemos o gerenciamento de permissões com os comandos grant e revoke. E agora, para fechar esse ciclo, nós temos a parte de backup lógico e movimentação de dados, que para isso nós vamos utilizar uma ferramenta amplamente utilizada dentro da administração do banco de dados Oracle, que é o Oracle Data Pump. O Oracle Data Pump, eu costumo dizer que é uma ferramenta que vai te acompanhar desde o DBA Júnior até você evoluir para um DBA Sênior, um especialista. É uma ferramenta amplamente utilizada não só para essa movimentação de dados, para backup lógico, mas para cenários de migração, alguns mais simples como o do nosso projeto, que nós vamos estar fazendo ainda essa aula, e também alguns mais complexos. Então, é uma ferramenta muito utilizada pelo DBA Oracle. E aqui nós vamos então iniciar essa conceituação sobre o Oracle Data Pump. Vamos entender o que essa ferramenta faz de fato. Então, o Oracle Data Pump ele é uma tecnologia de movimentação de dados e metadados de um banco para outro através da exportação e importação desses dados. Então, além dos dados, quando nós falamos dados de um objeto, são os dados de tabela, por exemplo, as linhas que essa tabela tem. Então, cada linha é um dado dessa tabela. O metadado seria aquela definição dela, então as suas propriedades dentro do banco de dados. Então, quando você tem ali um comando create table, que você define ela, que ela fica armazenada em uma table space, todas essas informações sobre a tabela em si são seus metadados. Então, você consegue fazer a exportação dos dados em metadados. E para isso, o Oracle Data Pump utiliza dois utilitários de linha de comando, que é o que nós vamos utilizar aqui, que é o SPDP e o IMPDP. E por baixo dos panos, né, o nosso banco utiliza algumas packages PLSQL, que aqui é um aglomerado de código, basicamente, que é o nosso DBMS Datapump e o DBMS Metadata, para ele fazer essa movimentação. Esses utilitários fazem uso, então, das packages para fazer essa exportação conforme os filtros que nós colocarmos para a exportação ou importação dos dados. E o Datapump ele também pode ser utilizado como uma ferramenta de backup lógico do banco. Eu vou estar demonstrando aqui um cenário onde o Datapump, ao invés de servir para movimentação de dado entre servidores, ele vai servir como um backup lógico do nosso banco. E para ficar um pouquinho mais visual, eu trouxe essa figura que seria uma realização de uma movimentação de dados entre dois servidores, utilizando o Datapump. Então aqui nós temos um banco de origem, que fica hospedado no host A, então isso daqui seria um servidor,
e nós temos um SPDP, ou seja, uma exportação de dados sendo feitos. Quando eu faço essa exportação, os dados são gravados em arquivos que nós chamamos de dump files. Então, esses dump files vão conter ali os dados, os metadados que nós exportamos, e esses dumps são utilizados para importação. O banco lê esses arquivos e sobe essa informação para o banco de destino. E para eu movimentar de um lado para o outro, né, como nessa figura nós temos um host A e um host B. Geralmente são interligados aqui via rede, e nós podemos fazer o envio de arquivos via rede através de uma ferramenta que é o SCP. Então eu faço o envio de arquivos pela rede para o host de destino, esses arquivos passam a existir nesse host e eu faço a importação deles no meu banco de destino. É basicamente essa aqui o que nós estaremos fazendo no nosso projeto final, né? Nós vamos exportar no banco de origem, que é a nossa máquina virtual no nosso computador, e nós vamos enviar esses arquivos para a nuvem e lá vamos realizar essa importação. Legal? Então essa daqui é a figura da movimentação de dados com o Oracle Data Pump. E agora nós vamos entender as funções de export do Datapump e de import também. Então, o Oracle Datapump Export é utilizado para eu descarregar os dados e metadados em um ou mais arquivos do sistema operacional, que eu chamo de dump file. Esses dump files vão conter as informações sobre os objetos exportados, como os seus dados e metadados de tabelas, de índices, as estatísticas também desses objetos, entre outros. Além de algumas informações de controle que ele necessita para saber como fazer essa importação. E devido ao fato de que esses dump files eles precisam ser escritos pelo servidor de banco de dados, nós precisamos criar um objeto do tipo directory para indicar a esse utilitário, o SPDP, onde ele irá escrever esses arquivos. Eu vou mostrar isso na prática quando chegar a hora. E para que esse usuário possa acessar esse objeto directory, ele precisa ter as concessões de read e write para que ele consiga exercer ali tanto a escrita dos dados quanto a leitura quando necessário. E o utilitário SPDP é aquele que nós utilizamos para exportação. Ele é um utilitário de linha de comando e nós utilizamos ele fora do nosso SQL+. Essa daqui é a sintaxe do nosso comando SPDP. Então, o SPDP funciona com utilitário de linha de comando. Para que ele possa ser utilizado, as variáveis de ambiente precisam ser setadas, tá? Senão ele não vai encontrar esse caminho. E a sintaxe é SPDP, usuário barra senha arroba o service name, aquela mesma sintaxe e conexão que nós utilizamos na parte da Oracle Connect. Passamos aqui esse directory, esse diretório onde vão ficar os arquivos, então o nome desse diretório. Na cláusula dump file, nós especificamos um nome para esse arquivo de dump. Um log file é necessário, tá? Então você coloca aqui log file igual, e você passa o nome dele, e o modo de exportação. Eu já vou introduzir esses modos para vocês. E temos outra sintaxe que, ao invés de eu setar aqui essa cláusula directory, eu posso colocar diretamente nas cláusulas dump file e log file. Então eu coloco aqui nome do diretório, dois pontos, nome do arquivo. Nome do diretório, dois pontos, nome do arquivo. Posso fazer independente de qual sintaxe, porque a exportação irá ocorrer da mesma forma. E caso esse log file ou dump file não possa ser escrito, seja por um caminho inexistente, seja por uma falta de permissão naquele local, nós teremos um erro e a operação não será concluída. Aqui, o usuário sys não pode ser usado para operações de exportação, uma vez que ele é o dono ali do dicionário de dados, nós não fazemos SPDP com o usuário sys. Quando necessária a utilização de um usuário com um privilégio mais elevado, você pode estar criando um usuário para isso ou utilizando o usuário system. E o Oracle Export, o Datapump Export, ele possui os seguintes modos de exportação: o modo full, modo esquema, que será o que nós utilizaremos no nosso projeto, o modo de tabela, de tablespace e de transportable tablespace. Vamos entender agora cada um deles. Então, o modo full é quando eu faço uma exportação do meu banco todo. Para essa operação, eu preciso ter uma role associada ao usuário de exportação, que é a Datapump XP Full Database. Caso ele não tenha essa role, ele não consegue fazer essa exportação full.
E aqui, para eu utilizar o modo full, nós vamos utilizar uma cláusula full igual a y, indicando que é uma exportação full. Outro modo, que é o Schema Mode, nós vamos especificar um ou mais esquemas a serem exportados, ou seja, todos aqueles objetos que pertencem a determinado usuário. Então, se eu quero exportar o esquema HR, eu vou exportar todos os objetos daquele esquema, daquele usuário HR. Se eu quero do MyCommerce, que é aquele nosso projeto, nós vamos fazer a exportação dos objetos daquele esquema. E caso nenhum modo de exportação seja especificado, esse é o padrão. Tá? Então, o Oracle vai exportar apenas o esquema do usuário que está realizando o XPDP. E caso esse usuário tenha aquela role datapump exp full database, que é uma permissão especial, ele pode fazer a exportação, além do seu esquema, de outros esquemas também. Então, por exemplo, o usuário HR que não tem uma permissão avançada, se ele executar essa cláusula aqui, sem passar full, sem passar esquemas, table ou outro modo, ele vai exportar o seu próprio esquema, então só os seus objetos dependentes. Enquanto que o usuário system, por exemplo, ele pode fazer aqui um esquemas e passar vários usuários. Então ele vai exportar os objetos de todos esses usuários porque ele tem essa role aqui. O próximo modo aqui é o modo de tabela, o Table Mode, que nós especificamos uma ou mais tabelas a serem exportadas. Então aqui todas as partições e objetos dependentes também são exportados. Então no caso, se eu quero exportar uma tabela só e eu tenho um índice, eu tenho triggers, eu tenho constraints que são associadas com essa tabela, elas também serão exportadas. E qualquer objeto necessário para a criação da tabela em si durante o processo de importação precisa existir no meu banco. O que isso quer dizer? Se no meu banco que eu estou exportando os dados, lá dentro eu tenho uma tablespace chamada TBS Data. No meu destino, quando eu for realizar a importação desse dump, eu preciso que já exista uma tablespace TBS Data, porque senão o banco não vai ter onde colocar essa tabela, né? Ele não tem ali uma forma de remapear isso, então ele vai fazer esse tipo de operação. E nós indicamos o Table Mode através do Tables, da cláusula Tables. Então, por exemplo, o usuário HR faz o SPDP. Ele indica que as tabelas que ele quer exportar é Employees e a Jobs. Aqui serão exportados as triggers, as constraints e os índices dessas tabelas também, porque o Oracle entende que são objetos necessários para o bom funcionamento daquela tabela. E já o usuário System, ele pode fazer a exportação de tabelas não somente do seu esquema, mas também de outros usuários. Então, por exemplo, aqui, se ele quisesse fazer uma exportação das tabelas do usuário HR, ele precisa definir aqui o esquema, ponto, o nome da tabela, para que ele consiga realizar essa operação. Também temos na exportação o modo de tablespace, que é onde nós especificamos uma ou mais tablespaces para serem exportadas, e todas as tabelas e objetos contidos nesse conjunto de tablespaces são exportados, juntamente com os objetos dependentes. E caso o usuário tenha a role datapump exp full database, todas as tabelas daquela tablespace serão exportadas. Caso contrário, somente aquelas tabelas das quais ele é dono serão exportadas. Então, no caso do usuário HR, que é um usuário com menor privilégio, se ele especificar uma tablespace users, todas as suas tabelas que estão naquela tablespace serão exportadas e as dos outros usuários não serão exportadas. E o último modo aqui é o modo de Transportable Tablespace. Esse daqui é um modo um pouco diferente, tá? É apenas os metadados das tabelas contidas nesse conjunto de tablespace é exportado. E aqui, quando o Oracle vai fazer a importação desses dados, ele necessita dos data files daquelas tablespaces. Então você altera para o modo read only para garantir uma consistência, né, dessa exportação. E você, no momento da importação, você precisa ter uma cópia desse datafile. Ele é um dos modos mais rápidos para você fazer esse tipo de exportação, porque o Oracle vai buscar diretamente dentro do arquivo de dados os dados daquelas tabelas. Por isso que apenas os metadados são exportados para o dump file. Ele vai executar lá o comando de criação da tabela e depois vai buscar no datafile os dados delas.
E nós indicamos esse modo transportable tablespace através desse parâmetro aqui, transport tablespaces, e passa o nome da tablespace que você vai utilizar. E aqui existem uma série de filtragens que nós podemos fazer durante uma exportação, tá? Nós podemos especificar, por exemplo, qual o tipo de conteúdo que eu quero exportar. Por exemplo, eu posso exportar aqui tanto os dados quanto os metadados, que é o padrão do meu export, né? Caso eu não especifique uma cláusula content, o valor seria content igual a all. Posso fazer exportação apenas da definição desses objetos. Então, eu vou criar só o esqueleto lá no meu banco destino, né? Só as definições da tabela sem nenhum dado. Eu especifico content igual metadata only. Ou eu posso exportar só os dados. Quando é que eu usaria isso? Quando a tabela já está criada no meu destino e agora eu quero só os dados daquela tabela para importar. Então é bastante comum a gente ver isso quando você tem bases onde você tem um sistema de desenvolvimento ali, um ciclo de vida de software, né? Que você tem a parte de desenvolvimento, a parte de QAS, que é o teste, e tem a parte de produção. Então você faz a exportação dos dados da produção e joga para esses outros bancos, desenvolvimento ou teste, para que eles tenham dados atualizados para realizar ali as mais variadas operações dentro daquele banco. Então é um dos exemplos do Datapump em sua funcionalidade. E nós também podemos realizar filtragem de metadados exportados, com os parâmetros include ou exclude. Aqui vale citar que você só pode usar um por vez, eu não posso usar include e exclude na mesma operação, apenas um, ou include ou exclude. O include, ele vai fazer com que os objetos especificados e todos os seus objetos dependentes sejam exportados, inclusive os grants, as permissões daqueles objetos. Então, por exemplo, um usuário HR que utilize isso aqui, include igual a table, ele vai fazer a exportação apenas das suas tabelas e dos objetos dependentes, similar ao modo table mode, né? Eu posso especificar aqui também objetos específicos ou usar aqui um valor aqui de uma cláusula where dentro dessa filtragem. Vale citar que aqui eu dei o exemplo de table, mas eu posso citar aqui outros objetos. Eu quero exportar só as views, só as triggers, só as procedures. Eu consigo fazer também. E o exclude, os objetos especificados serão excluídos da exportação. Então eu quero fazer a exportação de tudo, menos das views, das packages e das functions, por exemplo. Então posso fazer isso. Eu posso especificar também uma view específica que eu não quero levar para o meu banco de destino, e aqui o Oracle Datapump abre um leque de possibilidades. Você pode fazer uma filtragem bem granular aqui do que você quer levar e do que você não quer levar para o banco de destino. E aqui um último parâmetro, antes de nós partirmos para uma mão na massa aqui, é a parte do flashback SCN ou flashback time. Dependendo da operação que você está fazendo, geralmente quando você faz um backup antes de uma atualização do banco, você precisa garantir uma consistência de dados. E como é que você faz isso, né? O banco de dados Oracle, ele tem um número que ele vai aumentando conforme as operações vão ocorrendo no banco. Seria quase um timestamp do banco, né? E esse número é chamado de SCN. Então, seria um número dessa forma aqui. Então, fiz um insert, ele aumenta aqui para o 33, fiz um update para o 34. Não é exatamente assim, mas é só para dar uma ideia. Conforme as operações vão acontecendo, esse número vai aumentando. E eu quero, por exemplo, dizer que o meu banco será consistente naquele SCN. Então, eu vou buscar esse número dentro do meu banco, a gente vai fazer isso lá no projeto de nuvem, e eu vou fazer uma exportação consistente para esse SCN. Então, todas as operações feitas até aquele número, eu vou conseguir recuperar com aquele datapump. Dali para frente, não. E existem situações que você não vai conseguir usar o SCN, você vai precisar usar o flashback time. Para isso, você vai passar um timestamp. Então, você utiliza uma funçãozinha aqui de conversão de timestamp to timestamp. Você vai passar aqui a data, a hora, e depois vai passar aqui a string especificando o formato que essa data está. Então, o seu diretor, o seu gerente vai falar assim: DBA, preciso que você faça um data pump, porque nós vamos atualizar a aplicação
My Commerce, aquela do nosso projeto, às 10 da noite. Eu preciso que você faça um export às 21 horas e 55 minutos, porque é o horário que nenhum usuário estará utilizando a aplicação, então não tem mais atualização naquele momento. Você vai fazer o data pump, vai colocar aqui o flashback time e vai garantir que naquele dia, até aquele horário, todas as alterações estejam naquele data pump. É uma das formas para você fazer um backup lógico antes de uma atualização do esquema de uma aplicação. O que acontece no dia a dia, né? Acho que é legal a gente contextualizar isso aqui. Quando uma aplicação vai ser atualizada, ela não vai atualizar só a aplicação em si. Muitas vezes muda alguma lógica do negócio e você precisa alterar a estrutura de tabelas, adicionar novas tabelas, dropar tabelas obsoletas e algo do tipo. Então, se isso está tudo dentro de um esquema, né, de um usuário fixo, né, nós podemos fazer a exportação de todos aqueles objetos para que, caso a aplicação tenha algum problema, caso essa atualização corrompa algo, eu possa simplesmente excluir aquele usuário com tudo que ele tem e depois voltar esse backup lógico e aí eu tenho a garantia de que meu banco não será afetado. É uma das formas que eu posso utilizar aqui o Datapump para esse cenário de backup lógico, tá? E aqui nós vamos agora para o mão na massa, tá? Então, só para fixar bem para vocês, eu vou inicializar o meu laboratório aqui, modo headless, como a gente já viu em outras aulas. Aqui no meu mob eu já tenho a seção salva, né, do meu VM VirtualBox. Vou abrir ela, ele vai aparecer o login assim que eu puder fazer o login. Vamos logar aqui com o usuário Oracle. Vamos setar as variáveis de ambiente, iniciar o nosso listener com lsnrctl start. Em seguida, vamos utilizar o SQL Plus, entrar no nosso banco e dar aqui um comando startup para iniciar. E na sequência, nós vamos seguir aqui o script scripts aula, tá? Então, é só abrir esse arquivo e nós vamos dar início à prática com o Datapump. Então, aqui já tem meu banco aberto, eu vou sair do SQL Plus. E aqui, se eu der um ls, eu tenho somente o arquivo de instalação do banco aqui, e eu vou criar um diretório aqui nesse home do Oracle, né? Então, eu vou fazer aqui um comando mkdir, que é makedir, cria um diretório, e eu vou chamar ele de /home /Oracle, que é onde eu estou conectado nesse momento, e o nome desse diretório é depump. Então, criei o diretório, se eu utilizar o ls aqui, ele já aparece aqui. E aqui o MOBA, ele é legal porque ele tem algumas ferramentas visuais também. Então, se você clicar aqui nesse símbolo de refresh folder, ele já vai mostrar esse diretório criado aqui também. Então, isso daqui é um browser, basicamente, mais visual, né, dessa questão dos diretórios do Linux. Então, o Depump está aqui, se eu abro ele, não tenho nada aqui dentro, legal? Então, nesse momento, nós vamos logar no nosso PDB com o usuário administrativo system. E aqui dentro, lembrem que eu falei lá na aula de Datapump que nós temos que criar um tipo de objeto aqui chamado directory. Então, eu vou usar o comando create directory. O nome desse diretório será dumpdir as, e eu passo o caminho desse diretório no meu sistema operacional, que é exatamente esse caminho que nós acabamos de criar. Então vamos criar esse diretório aqui. O diretório foi criado. E aqui nós vamos executar um comando de exportação. Então eu vou sair do SQL Plus, eu preciso estar fora. E nós vamos executar aqui o spdp, usuário barra senha dele, arroba o service name, né, a string de conexão, o RCLPDB. Eu estarei criando um dump file chamado spdp schema.hr.dmp. Geralmente é essa extensão que a gente utiliza, tá? Mas não vai fazer muita diferença. O log file aqui que eu vou estar criando é o spdp _schema_hr.log, que é um arquivo de texto para servir de log da operação. E aqui eu estou passando o modo schema mode, né? Então nós vamos fazer a exportação do esquema HR, que é aquele esquema de exemplo que o Oracle instalou, né, aqui durante a nossa fase de instalação do laboratório. E nesse momento eu vou utilizar aqui a cláusula exclude statistics.
Estatísticas são alguns dados que o Oracle coleta dos objetos para quando ele for executar uma query ou algo do tipo, ele ter ali um panorama de como que estão esses objetos e calcular a melhor forma de executar essas operações. Então, nesse momento, eu vou excluir isso aqui desse dump. E eu preciso apontar o diretório onde vai ficar esses arquivos. Então, nesse caso, eu estou apontando aqui o dumpdir, que foi esse diretório que nós acabamos de criar. Então, esse tipo de objeto é uma interface para esse utilitário, para que ele consiga enxergar esse diretório aqui do meu sistema operacional. Então, vamos fazer a execução aqui. Ele demora um pouquinho, às vezes, para iniciar, mas ele já vai começar a descer aqui as informações e realizar esse processo de exportação. Então, aqui nessas informações que estão descendo, nós já podemos identificar algumas coisas que ele está exportando. Então, por exemplo, está exportando tabelas, os dados da tabela, o usuário, os grants, tá? A role padrão, as cotas de tablespace que nós vimos na aula passada, as sequências, né, os metadados da tabela em si, e assim por diante. E depois ele me mostra também quais são as tabelas aqui que ele exportou, quantas linhas foram exportadas e também o tamanho de cada um. Tá? Então é um panorama geral e é basicamente essa informação que fica dentro do meu log. E nesse momento aqui, se eu der um refresh folder, eu posso verificar que agora eu já tenho arquivos dentro desse meu diretório. Então vamos olhar aqui para o nosso comando de criação, né, dessa exportação. Eu pedi para ele criar um dump file spdp schemahr.dmp. É esse arquivo aqui, 684 KB possui ele. E um log aqui, spdp schemahr, que é exatamente esse aqui que nós pedimos para realizar a criação. Então, os arquivos são criados dentro desse diretório porque eu aponto o dumpdir como sendo esse diretório aqui. Legal? Então, aqui, basicamente, para esse cenário, esse dump ele serve como um backup lógico do meu esquema HR. Se eu tiver uma perca desse meu esquema, por algum motivo, alguma alteração que eu não desejo aconteceu ali, ou alguém dropou por engano, eu posso simplesmente importar esse dump e realizar essa restauração. E agora essa operação de import é a que nós vamos entender um pouquinho mais a fundo. Então, no Oracle Datapump Import, ele é uma ferramenta utilizada para carregar os dados e metadados daqueles arquivos gerados pela operação de exportação. Também é possível realizar essa operação de importação diretamente do banco de origem através de um DB-Link, mas é um assunto um pouco mais avançado, tá? Então nós não vamos tratar aqui. Essa operação de importação pode realizar a importação de todos os dados que estão no dump file ou apenas uma pequena parcela, um subconjunto daqueles dados. Vai depender das filtragens que eu fizer durante o comando de importação. A sintaxe do MPDP é bastante semelhante à da exportação, só que aqui nós utilizamos o utilitário impdp ao invés do spdp. De resto, é basicamente a mesma sintaxe. Caso o log file aqui não possa ser escrito, que é o arquivo que ele gera na importação, nós teremos um erro e a operação não ocorrerá. E nós não devemos realizar importações com o privilégio de sysdba, a menos que o Oracle Support nos recomende fazer dessa forma, porque é uma operação que tem um usuário com um grau mais elevado de privilégios e o comportamento dele em relação aos objetos do banco é diferente de um usuário comum. Então a gente busca evitar a utilização desse tipo de privilégio durante a importação. E a importação aqui, ela pode, ao invés de realizar a criação dos objetos lá no nosso banco de destino, criar apenas um arquivo SQL com o DDL dos objetos, baseado nos parâmetros especificados. Nesse tipo de importação, eu não consigo utilizar aqui a cláusula content com os valores de all ou data only, porque ele faz realmente a geração apenas dos metadados dentro do arquivo SQL. Esse tipo de validação, né, de criação do nosso ponto .SQL pode ser utilizado para verificar se um dump file é válido ou não. Se você tiver um erro durante essa importação para um arquivo SQL, já significa que a importação para o banco vai dar erro. Então, você já procura tratar ou gerar um novo dump file para que você consiga fazer essa importação.
E para isso, para que nós consigamos fazer a importação para um arquivo SQL, nós utilizamos a cláusula SQL File. Tá? Então, eu vou passar um diretório, que é onde vai ficar o arquivo, depois eu passo aqui um arquivo SQL e eu passo o nome dele. Nesse caso, eu coloquei um diretório diferente desse diretório aqui. Posso fazer isso também. E é isso que a gente vai fazer também no laboratório. Vamos validar se esse dump está válido. Tá? Então, para isso, eu utilizo aqui um pdp, usuário/senha, @pdb, passo aqui o diretório dele, o dump file que eu quero gerar, então o dump file aqui que eu vou estar utilizando é aquele que eu gerei na operação anterior, vou criar um arquivo de log e vou criar também um arquivo SQL, em pdp sql.sql. Então vamos copiar essa linha, aqui vamos executar o comando e aguardar ele finalizar. Então aqui é uma operação bastante rápida, né, de importação. E agora, se eu fizer um refresh aqui, eu já tenho agora o log dessa operação que eu gerei e um arquivo SQL. Tá? Então nós podemos utilizar aqui o VI para abrir esse arquivo e identificar o que nós temos aqui dentro. Então, existem algumas parametrizações sendo feitas, né? Notem que eu fiz uma exportação de esquema, então aqui ele fez a exportação do usuário, então ele utiliza um comando create user hr, identified by, aqui ele não vai colocar a senha em texto puro, né? Aqui é um hash da senha, e depois as tablespaces padrão dele, a tablespace temporária e assim por diante, tá? Todos os grants ele vai fazer aqui, enfim, todo o DDL de criação de tabela, né? Então aqui ele está criando a tabela HR Employees. Então eu posso verificar tudo que esse script vai executar, né? Quando eu fizer a operação de importação. Ele não vai necessariamente executar o script SQL, mas ele vai fazer internamente basicamente isso, tá? Então, é assim que nós validamos se um dump file está válido ou não, e até se você recebe esse dump file de uma fonte externa, de outro DBA, é legal gerar esse arquivo para validar o que está acontecendo ali dentro, se está tudo ok, se não está sendo criado nada além do esperado. E aqui, durante as importações, nós podemos ter algumas situações onde as tablespaces, as tabelas, data files ou esquemas já existam. Então, aqui é mais a título de curiosidade, nós podemos utilizar durante a importação os parâmetros remap tablespace, table, datafile e schema. Então, alguns exemplos. Digamos que eu vou fazer a importação de um dump file onde a tablespace 1 já exista. Então, eu utilizo um remap tablespace, quero que a TBS 1 se chame TBS6. Então, ele vai fazer esse remapeamento. No momento da importação, ele vai trocar o nome desse objeto. Mesma coisa serve aqui para o remap table. Se eu tenho uma tabela que já existe aqui dentro do meu banco, por exemplo, uma employees, eu posso renomeá-la para um outro nome, emps. Remap esquema, mesma situação. Digamos que eu fiz a exportação de outro banco do usuário HR, ali, do esquema HR, e vou importar num banco que ele já exista. Mas eu quero importar mesmo que ele já exista, mesmo que com outro nome, para eu fazer uma série de testes. Então eu faço o remap esquema e troco o nome dele, DHR para HR remap, por exemplo, ou qualquer outro nome que você desejar. E nós também podemos fazer um remapeamento de data files. Caso você tenha uma situação onde um arquivo já exista no banco de destino, você pode trocar o diretório onde ele será armazenado, e caso não seja o diretório, apenas o nome. E assim como na nossa exportação, na importação nós também temos os modos full, schema, table, tablespace e transport table, tablespace. Então vamos fazer um overview rápido aqui sobre eles também. O full vai fazer a importação de todos os dados contidos no dump file, que eu vou utilizar para importar. Caso nós tenhamos a role datapump imp full database, nós teremos a possibilidade de fazer isso. Caso contrário, apenas aqueles dados referentes ao esquema com o mesmo nome que o seu poderá ser importado. Então, para isso, nós especificamos aqui full igual a y, mas aqui é opcional essa especificação, porque esse é o modo padrão. Quando você faz uma importação, por padrão, tudo que está naquele arquivo dump vai ser importado. O modo esquema, apenas os objetos pertencentes ao esquema especificado é importado. Então, nesse caso,
Se eu exportei o usuário HR, tenho lá o meu dump file com aquele usuário, eu utilizo aqui um schemas, eu posso fazer a importação dele. O modo table, apenas aquele conjunto de tabelas que você vai especificar, será importado, juntamente com todos os seus objetos dependentes. Tá? Então, se eu exportei a tabela, ou vou fazer a importação da tabela, agora eu tenho o índice, eu tenho o trigger, todas sendo trazidas junto. Eu posso também, né, fazer ali a cláusula exclude e evitar que as triggers, por exemplo, venham junto. Posso fazer isso sem maiores problemas. Assim como na exportação, eu coloco aqui a cláusula tables e coloco aqui separado por vírgula o nome das tabelas que eu desejo realizar a importação. Depois nós temos o modo tablespace, que é onde todos os objetos de determinada tablespace são importados, semelhante à exportação, e nós utilizamos aqui o parâmetro tablespaces para essa especificação. Então, caso o usuário tenha essa role datapump imp full database, mesmo os objetos de outros esquemas serão importados também. E o transportable tablespace mode vai fazer com que aqueles metadados exportados de uma exportação também via transportable tablespace mode seja importado. Porém, nós precisamos agora especificar o caminho dos data files, né? Porque eu falei lá, eu faço a exportação dos metadados, preciso copiar o data file para o destino para ele copiar essa informação. Então aqui eu especifico através de transporte data files o local onde fica aquela cópia dos data files. Nesse caso é só um, mas se forem mais de um, é só especificar aqui uma vírgula e os demais caminhos. E assim como na exportação, nós podemos fazer aqui uma série de filtragens. Então, por exemplo, quero fazer a importação de metadados e dados, utilizo content igual a all, quero apenas os metadados, realizo aqui content igual metadata only, e quero somente os dados, especifico data only. O legal da exportação é que nós podemos fazer, por exemplo, uma exportação full, e na importação nós podemos fazer uma importação apenas de um range de tabelas. Não necessariamente porque eu tenho um dump exportado de maneira full, eu preciso importar tudo que tem lá dentro. Então, eu quero só uma tabela, eu quero só um esquema lá daquele dump. Eu posso estar fazendo isso sem nenhum tipo de problema. E aqui os parâmetros include e exclude também funcionam como na exportação, para filtrar os metadados. Então, quero que sejam excluídas da importação as triggers. Posso fazer. Só as views sejam importadas com o comando include. Consigo fazer também. Tá? Então, aqui também existe aquela restrição deles serem mutuamente exclusivos. Então, eu posso usar só include ou só exclude. E agora, no nosso laboratório, nós vamos simular a perda de dados e vamos restaurá-los com aquele datapump que nós fizemos. Vamos entrar aqui no laboratório. No script, eu vou logar aqui com o usuário system no meu PDB. Se eu utilizar aqui um desk para fazer o describe dessa minha tabela, vai mostrar a estrutura dela. Então, é uma tabela que existe. Porém, agora, digamos que eu queira fazer uma simulação de perca desse usuário. Já que eu fiz a exportação do esquema HR, vamos realizar aqui um drop. Tá? Para eu dropar um usuário, eu utilizo o drop user, passo o nome do usuário, e essa cláusula cascade vai fazer com que todos os objetos daquele usuário sejam eliminados também do meu banco. Então, vamos fazer isso aqui. Usuário dropado, todos os seus objetos também foram. Se eu tentar dar um describe aqui, ele já vai dizer que esse objeto não existe mais. Então, ele se perdeu. Então, digamos que isso aqui simule uma falha catastrófica durante uma atualização de uma aplicação que você tem no seu ambiente. O que você deve fazer agora? Vamos lá. Vamos sair aqui. Nós já temos, né, o dump file. Você foi alguém bastante seguro, né, fez esse backup lógico e realmente agora ele será utilizado para uma restauração. Então, como é que se faz essa restauração? Nós nada mais, nada menos do que fazemos uma importação, né, apontamos para esse dump file. Nesse caso, lembrem que eu falei a importação,
por padrão ela é full. Então, eu não preciso especificar aqui esquemas, mas se eu quiser, eu posso fazer isso aqui, esquemas igual a HR. Como eu sei que a exportação já exportou somente esse esquema, eu não preciso especificar isso aqui, tá? Porque ele vai fazer a importação de tudo que está lá, e tudo que está lá é exatamente esse esquema. Então vamos fazer essa importação, né? Usuário system senha, apontando dentro do RCL PDB, que é onde reside esse usuário. Apontamos para o dump file gerado nesse processo de exportação anterior. Temos aqui um log file para verificarmos em caso de erro e apontamos o diretório onde fica esse dump. Então, vamos realizar essa importação. Lembrem que lá naquele SQL que nós vimos, existia o comando de criação do usuário, então ele faz essa exportação aqui, dos grants dele, das cotas de table space, tudo relacionado àquele esquema foi exportado aqui. Ele importou aqui as tabelas, então HR Employees, Locations, Job History, todos os objetos daquele meu esquema. E agora eu posso logar aqui com o usuário system novamente no meu PDB. E se eu executar o deskhr employees, nós já temos a nossa tabela de volta aqui. Então é basicamente dessa forma que o Datapump serve como um backup lógico. Ele não deve ser a única forma de você proteger o seu banco de dados contra falha, uma vez que é um backup lógico. Ele não protege de falhas físicas, por exemplo, corrupção de data file, corrupção da parte física mesmo do banco, tá? Daqueles arquivos do banco de dados. E aqui você precisa ter outras ferramentas. O Oracle tem, por exemplo, o RMAN, que serve para fazer esse tipo de backup. Então você precisa considerar na sua estratégia de backup tanto a parte lógica, vou fazer uma atualização da aplicação, vou fazer um data pump, né? Agora não, vou fazer uma atualização, upgrade de versão, faz um backup do RMAN, né, antes de fazer essa operação, que aí você vai garantir que caso algo ocorra, você faça a restauração do RMAN. Mas RMAN já é algo bem mais avançado, tá? Então fica para outra aula. Bacana? E aqui ficam as referências da questão de importação e exportação com o Datapump. Sugiro que vocês leiam. Tem muito mais parâmetro do que a gente mostrou aqui. Realmente não teria como a gente tratar de Datapump somente em uma hora. É um tema assim que nós poderíamos passar 2 dias inteiros falando só sobre o Datapump, que ainda faltaria tempo, tá? Então é uma ferramenta muito bacana que a Oracle tem e amplamente utilizada no dia a dia do DBA. Bacana. Guilherme, tá na área? Show de bola, Thiago. Muito bom. E, pessoal, vamos lá, vamos mostrar um pouquinho aqui a nossa plataforma por dentro que a gente tem divulgado aqui durante essa semana. Então, nós temos uma área para quem realmente está participando dessa Masterclass, que você tem a gravação aqui de todas as aulas, tá bom? Além disso, nós temos os tutoriais extras que a gente soltou, tanto do VirtualBox, tanto da Oracle Cloud, e os PDFs já estão disponíveis aqui para vocês dentro da plataforma. Então, se você quer baixar esse material completo dessa aula, com todos os scripts, todas as referências, com todos os slides que estão aqui para você conseguir baixar. E, Thiago, vamos lançar aí a questão do nosso terceiro e último desafio prático aí, para finalizar o projeto com chave de ouro. Legal, então vamos lá, vamos executar essa última fase do nosso projeto. O desafio, então, consiste em nós, na primeira aula, nós entendemos realmente o conceito do banco, então seria a parte inicial. Depois nós criamos aquele esquema, o MyCommerce, e inserimos dados, criamos tabelas, inserimos dados dentro dele. E agora nós vamos fazer o projeto de migrar esses dados para a nuvem. Para isso, vamos utilizar essa ferramenta que é o Datapump. Então, aqui serão constituídas de duas fases, né? Nós teremos que exportar primeiro esse esquema e depois importar no nosso laboratório da nuvem. Aqui o que eu espero que vocês já tenham é o laboratório on-premise com o esquema criado, né, todos aqueles objetos, e também o laboratório da nuvem criado e já conectado ao seu mobile externo. Se você não fez isso ainda, volta nas aulas anteriores, repete o procedimento e volta aqui. Então vamos lá. Para essa parte aqui do projeto, nós vamos pegar aqui Datapump migração, esse script, tá? E nós vamos iniciar realizando a exportação do esquema
MyCommerce. Então, aqui nós vamos criar um diretório específico para esses dumps da migração. Então, aqui no MOBA, vamos sair aqui do SQL Plus, vamos limpar a tela com o comando clear, vou executar aqui a criação desse diretório. Então, posso voltar aqui a um diretório, já temos aqui, nesse momento ele está vazio. Agora, com o usuário MyCommerce, eu vou entrar no SQL Plus, vamos fazer aqui o login. Então, show user MyCommerce, show name, estamos no PDB. E agora nós vamos aqui criar um diretório chamado migration_dir e vamos apontar para esse diretório que nós acabamos de criar. Legal? Então fazemos essa operação. E aqui lembrem que eu quero garantir uma consistência dos dados que eu estou exportando. Então eu preciso do SCN desse meu banco nesse momento. Para isso eu posso fazer uma query selecionando o SCN atual, current SCN, da minha view $database. Seleciono, colo aqui. Então esse SCN vocês vão copiar. E aqui no comando de exportação, notem que tem um flashback SCN. Esse número aqui vocês vão substituir pelo SCN de vocês. O meu é o 2614669. De vocês provavelmente vai ser outro, tá? E nós vamos executar aqui uma exportação com o usuário MyCommerce, senha, arroba o PDB onde ele está. O diretório é aquele que nós acabamos de criar, migration_dir. Vamos garantir a consistência com o flashback SCN e vamos excluir aqui as estatísticas desses objetos. O ideal aqui é quando você faz uma migração para outro host, a coleta de estatísticas venha logo após a importação. Depois vamos fazer aqui a criação do log file e um dump file chamado dump migration. Então vamos copiar esse comando, saímos aqui do SQL Plus e vamos executar. A operação de exportação foi feita com sucesso. Se eu fizer aqui um refresh nessa folder, né, nós já temos o nosso dump file aqui. E agora o próximo passo que nós vamos fazer é uma validação desse dump file, né? Nós vamos criar aqui um SQL para verificarmos se esse dump está íntegro ou não. Isso daqui é só uma camada de segurança para que nós não tenhamos problemas, tá, pessoal? Então, já gerou o arquivo e agora eu posso fazer aqui uma visualização do que está sendo exportado. Então, nós temos aqui a habilitação dos traces, né? Criação da tabela, MyCommerce, pedido, né? Que é o nosso esquema.tabela, e assim sucessivamente, criação de todos os objetos que nós temos. Notem que o comando de criação é um pouco mais extenso, porque ele realmente passa todos os metadados da tabela, não somente um create table simples, como nós fizemos quando criamos esse objeto. Tá? Então, saindo aqui, o SQL file foi gerado com sucesso, então nós podemos enviar esse arquivo para a nuvem. E aqui, agora vamos realizar o envio. E para isso, lá no laboratório da nuvem, nós vamos criar um diretório. Para isso, vocês vão vir aqui na seção da sua máquina virtual na cloud, que vocês criaram, vão iniciar a sessão aqui com o usuário Oracle. Caso vocês não consigam iniciar diretamente com Oracle, de algum erro de chave, provavelmente vocês erraram alguma coisa no momento da cópia da chave SSH do usuário OPC para o usuário Oracle. Então vocês precisam verificar novamente, repitam o processo que vai dar certo, tá? Uma vez com o usuário Oracle, eu vou criar um diretório aqui. Eu vou criar um diretório chamado dump import. Esse símbolozinho de til, ele significa o home do usuário, que no caso é /home/oracle dump import, tá? Que é exatamente onde eu estou conectado nesse momento. Então vou executar essa criação. Se eu executar aqui o comando ls, já está aqui esse diretório. Mesma coisa aqui, né? Eu estou aqui nesse diretório, home oracle. Se eu atualizar, ele criou aqui esse dump import. Nesse momento não tem nada aqui dentro e nós vamos fazer o envio do dump lá da nossa máquina virtual aqui para a cloud. E para isso, nós vamos precisar daquela chave que foi gerada, né, durante o nosso procedimento de criação do laboratório na nuvem. Então a minha chave, vamos pegar aqui, projeto migração, é a chave privada que eu vou precisar. Aqui no MOBA, na minha máquina virtual do VirtualBox, vou subir uma pasta aqui dentro do home do Oracle e vou pegar esse arquivo e vou arrastar para cá, para fazer o envio para minha máquina virtual.
E nesse momento eu preciso fazer uma pequena alteração de segurança nessa chave, que é fazer uma troca de permissão. Vamos utilizar para isso chmod 400 para essa chave. É isso mesmo, ele não dá nenhum retorno, não tem problema. E em sequência a isso, vamos até o nosso diretório onde fica o dump. Tá? Então esse daqui é o dump da migração que nós desejamos fazer o envio para a nuvem. E agora vem o pulo do gato, né? Como é que nós fazemos esse envio para a nuvem? Lembrem que lá no slide do Datapump eu falei de um utilitário de linha de comando que é o SCP, tá? E é ele que nós vamos utilizar aqui. Então eu passo o SCP, a opção "-i", e passo aquela chave privada da nuvem, porque eu preciso fazer login com essa chave lá para que ele permita esse envio de dado. Na sequência, eu vou colocar o arquivo que eu quero enviar, como eu já estou no diretório, é esse arquivo aqui. E para onde que eu vou enviar? Para o usuário Oracle, o IP público da sua máquina virtual. Se vocês não lembram e já tem conectividade aqui no MOBA, vocês vêm aqui em sessões, dá um botão direito aqui na VM da Cloud, Edit Session, e vai abrir essa tela aqui, e é esse IP aqui, ó, que vocês têm. Vocês configuraram essa conexão com a máquina virtual. Então é só copiar e substituir no lugar desse IP aqui. E esse IP, lembrando, é o meu. Vocês não vão conseguir fazer o envio para a minha máquina, porque essa chave é a minha máquina, tá? Vocês não vão conseguir fazer esse envio. Então façam essa alteração. E na sequência nós passamos 2 pontos e o diretório lá na máquina virtual nós queremos colocar esse arquivo. Tá? Então, /home, /oracle, /dump import, que foi aquele diretório que nós criamos anteriormente. Então, vamos realizar esse envio. Ele vai perguntar se você deseja continuar com a conexão. Você digita aqui Yes. E ele fez o envio. Tá? Então, o envio aqui de um arquivo relativamente pequeno. E se eu olhar agora na minha VM da Cloud e fizer um refresh aqui, o meu dump apareceu aqui. Então nós fizemos o envio do dump que estava na on-premise, né, no nosso ambiente físico aqui na máquina virtual, para a nuvem. Então agora nós já temos o dump lá. E na sequência, nós vamos setar as variáveis de ambiente nesse ambiente, SL. Aqui nós vamos executar o SQL Plus /assysdba. Foi conectado. Show PDBs. Já tenho meu PDB aqui em modo read-write. Então, nesse momento, setamos a sessão para dentro do PDB. Então, show com o name já me mostra isso. E aqui nós vamos setar, né, verificar, aliás, o parâmetro dbCreateFileDestined. Então, por padrão, nesse ambiente da cloud, ele já seta para nós esse local aqui. Vamos manter, não tem problema nenhum. Os datafiles já serão criados lá. E nós precisamos preparar esse ambiente para o recebimento dos objetos que nós temos lá no nosso dump da origem. Então lembrem que nós tínhamos as tablespaces TBS Data e TBS Index. Então nós vamos realizar a criação dessas tablespaces para que no momento da importação nós tenhamos onde os objetos serem alocados. Estou realizando aqui a criação das tablespaces. Ambas foram criadas. E agora eu procedo com a criação do meu usuário aqui. Exatamente o mesmo comando que nós tínhamos feito lá na origem. Tá? Usuário criado. Agora nós damos as permissões para esse usuário. Vamos fazer aqui a criação de sessão, tabela, diretório e ndictionary. E na sequência vamos verificar aqui o nosso status do listener. Por quê? Nós temos um PDB que ele precisa de um serviço para se conectar. E aqui na nuvem, os nomes dos serviços costumam ser um pouquinho diferentes. Então aqui ele coloca PDB, que é o nome do nosso container, o PDB, a subnet e a VCN que ele está. Né? E o resto aqui é o nosso domínio da VCN. Então eu preciso pegar esse meu serviço aqui e criar uma entrada no meu TNS Names. Então vocês substituem isso aqui. No meu caso, esse host é o projeto Migration,
tá? Por isso eu mantive, eu já vou mostrar para vocês, caso não seja o que vocês devem fazer. Então vamos até o diretório do Oracle Home Network Admin, que é onde fica o nosso arquivo de TNS Names, e vamos editá-lo. Notem que aqui eu já tenho as entradas do ORCL, que é o meu banco, o CDB root, né, a raiz do meu banco. Eu preciso criar uma entrada para esse PDB aqui. Então, aqui eu vou colocar PDB igual, a descrição e o endereço. No host, nós vamos manter exatamente o mesmo host que já existe para esse nosso outro descritor. Então, aqui, basicamente, vocês podem fazer isso aqui, copiar tudo. O MOBA, se você clicar com o botão direito do mouse, vai permitir que você cole. Você vai apertar a tecla I para editar, vai apagar isso aqui, vai colocar PDB. E aqui no Service Name, você vai apagar tudo isso e vai colocar o Service Name do seu PDB, né, que é exatamente esse aqui que eu copiei e colei. Ou você pode simplesmente pegar aqui o nome do seu host, colar aqui em cima do meu host, que provavelmente vai ser diferente, e o nome do serviço do seu PDB. Ele vai funcionar igual, tá? Para sair e salvar, ESC dois pontos X minúsculo. Agora nós tentamos conectar com esse usuário no PDB. No show user, my commerce, show com name. Temos aqui que estamos conectados no PDB. E agora nós precisamos de um diretório para que eu consiga realizar a importação. Então aqui eu vou criar um diretório chamado migration.dir como o local onde está aquele meu dump file. Então ele está aqui, dump import, é esse aqui o caminho, que é exatamente esse caminho aqui. Então vamos realizar essa criação do diretório. E aqui o nosso diretório foi criado com sucesso. Então, uma vez que o diretório está criado, vamos sair aqui do nosso SQL Plus e vamos, por fim, executar aqui a importação daquele dump. Então, eu faço em PDP com o usuário MyCommerce senha no meu PDB. O diretório, aquele que nós acabamos de criar, será uma importação full do dump file dump migration, que nós enviamos para a nuvem. E depois um log aqui dessa operação. Fazemos aqui a criação. Esse procedimento aqui na nuvem, tá, pessoal, é bem comum demorar um pouco mais do que no on-premise. Aqui na nuvem nós temos apenas 1 GB de memória RAM, um CPU, então acaba que o recurso é bem diminuto e por isso nós temos um tempo maior aqui para essa operação. E aqui nós tivemos o final com sucesso da nossa operação. Então, agora nós já podemos fazer a validação dentro do SQL Plus com o usuário MyCommerce. Basicamente, a validação é a execução daquelas queries que nós tínhamos, né? Então, verificar aqui as tabelas e o tablespace, onde elas foram criadas. Então, pedido, produto e cliente, todas dentro da TBS Data. E depois os índices aqui do usuário, todos criados dentro da TBS Index. Então, os 3 índices de chave primária e aqueles 2 adicionais do final do script. Também posso validar aqui a contagem, né, de clientes. Então, 14 clientes, assim como na aula passada, 15 produtos e também tabela de pedidos com 60 registros. Então, se você chegou até aqui, parabéns, você conseguiu finalizar o projeto de migração de um banco de dados para a nuvem, né, esse esquema de uma aplicação. Os próximos passos aqui envolveriam o time da aplicação, fazer o apontamento da aplicação para esse banco de dados na nuvem, realizar a validação, e o seu trabalho não acabou aqui. Você vai precisar dar o suporte para esse time de aplicação. Se eles indicarem que existem problemas, você vai precisar dar esse suporte e identificar esses problemas na nuvem. Então, parabéns, você conseguiu fazer a sua primeira migração para a Oracle Cloud. Muito bom, Thiago. E, pessoal, tá lançado aí o nosso desafio, tá? Então, aqui na plataforma que você tem acesso aqui da nossa Masterclass, você tem acesso a todos os materiais, todos os PDFs, todos os scripts, todos os downloads. Se você tiver qualquer dúvida, aqui no módulo de boas-vindas tem a comunidade no Facebook, tira um print e coloca lá. Se você conseguiu fazer os 3 desafios, conseguiu finalizar esse projeto de migração, coloca lá um print da tela final falando que você conseguiu. Vai ser muito importante a gente poder saber que realmente deu certo. E queria mostrar aqui para vocês o seguinte, que você concluindo todas as aulas aqui, ó, você vem aqui em cada uma das aulas, clica em concluir, se você está aqui dentro, fez os desafios, fez a prática, você consegue emitir o seu certificado. Então já está liberado o certificado aqui, juntando todas essas informações das aulas, dos desafios práticos, das aulas práticas,
das aulas adicionais tem uma duração de 8 horas. Você tem aqui o certificado para você ter o seu reconhecimento aí por ter participado dessa Masterclass, que realmente foi algo muito mão na massa, algo para poder te preparar para esse próximo nível. Só que, pessoal, a grande verdade é que só esse conteúdo dessa Masterclass aqui não é nem 5% do que a gente poderia te falar sobre banco de dados Oracle, sobre certificações Oracle, sobre projetos práticos de Oracle. Isso foi apenas um exemplo saindo do absoluto zero. A gente poderia montar diversos cenários aqui para você conseguir evoluir nessa questão de banco de dados. E eu quero mostrar aqui para vocês exatamente como que você pode dominar esse próximo nível. Eu sei que muitas pessoas aqui, nosso tempo é limitado, muitas vezes a gente não consegue trazer tudo que a gente gostaria, mas muitas pessoas estão querendo saber dos 95% restantes desses conteúdos sobre tirar uma certificação da ACP, sobre tirar uma certificação Oracle, sobre buscar esse próximo nível. E para aquelas pessoas que realmente estão comprometidas com o seu futuro profissional, decidiram que querem ser um especialista em banco de dados Oracle, decidiram que querem trabalhar em grandes empresas que utilizam banco de dados Oracle, ter a sua independência financeira, ter uma boa qualidade de vida, trabalhar realmente com flexibilidade, ter um trabalho remoto e poder escolher onde quer trabalhar, ser um profissional disputado no mercado de tecnologia, você realmente tem a chance aí, a gente vai te mostrar como que você pode estar preparado para disputar uma vaga dentro do Oracle Database do básico avançado. E nós recebemos muitas perguntas aí de pessoas querendo realmente dar esse próximo passo, e eu quero mostrar exatamente como que funciona agora para vocês. Mas antes de falar como funciona, eu quero falar o que não funciona. Então, muito cuidado, que muitas vezes você pode estar cometendo esse tipo de erro. Que é o seguinte, você apostar os seus sucessos profissionais só nas faculdades. Ah, cara, eu não vou fazer um treinamento de Oracle hoje porque eu estou na faculdade. Muito cuidado. Na faculdade, você não vai ter essa simulação de mundo real. Você não vai ter esse contexto de um projeto prático, de entender o que é feito dentro dessas empresas. Então, normalmente, na faculdade, você tem só uma introdução. Você não entra nem nesse nível de ver as ferramentas, de ver o que acontece dentro do mercado. Então, muito cuidado em apostar o seu sucesso profissional só nas faculdades. Muitas pessoas ficam muito tempo na faculdade e não estão prontas para o mercado. Por quê? A faculdade te dá só uma introdução. Se você realmente quer algo a mais, cara, coloque em paralelo à faculdade uma metodologia de projetos práticos para realmente te preparar para o que é feito dentro das empresas. Segundo, apostar o seu sucesso em treinamentos tradicionais. Muito cuidado de ficar só na teoria, só naquele cursinho ali. O que você viu aqui é basicamente 5% do que você pode ver dentro dos nossos programas completos. Com muita prática, com muita mão na massa, te preparando para a prova de certificação. E muitas vezes a diferença da DBO sempre para os cursos tradicionais é o seguinte: você não tem essa quantidade de projetos práticos no curso tradicional e você não tem uma preparação para uma certificação Oracle dentro de um curso tradicional. Muito cuidado com isso. Normalmente você tem que fazer vários cursos para conseguir chegar numa certificação. Normalmente você só fica ali na introdução e na parte teórica, que a gente realmente traz um aprofundamento muito grande. Isso dá para certificação de forma errada. Muito cuidado. Muitas pessoas querem estudar por certificação decorando os simulados, decorando as questões da prova, querem estudar só por simulados. O mais importante é você saber fazer. Se você sabe fazer, você já pode ter um salário de sênior de 15, de 20 mil facilmente, até mesmo sem certificações. Demora um pouquinho mais, com as certificações, mas a experiência é melhor e você vai conseguir chegar muito mais rápido no seu objetivo. Agora, por que que o Oracle Database do básico avançado é mais eficiente? Ele te dá toda a base da arquitetura do Oracle, de você entender os conceitos, de entender realmente como que o banco de dados funciona. Tudo que a gente fala é baseado na documentação oficial, então não tira esses exemplos aqui da nossa cabeça. Você vê que no final de cada aula, o Thiago sempre mostrou as referências, porque isso é muito importante. Inclui também prática, porque a gente acredita que se você quer aprender a surfar, você não vai aprender a surfar só lendo o manual, você vai ter que entrar na água. Então a prática ela é muito importante e também te prepara para o diferencial das certificações. E aí vem aquele mito, né? Certificações ou experiência, o que que é melhor? Cara, eu acho uma burrice você pensar dessa forma. Você tem que pensar, por que não os dois? Ao invés de ou, coloca um e. Por que não saber fazer, ter experiência e também ter certificações? Com a experiência, você normalmente consegue provar para quem te conhece, quem está do seu lado, vai ver o quanto que você é bom. Agora, como que você prova a sua experiência para quem não te conhece? Como que você prova a sua qualificação para quem não te conhece? Muitas vezes, tendo um currículo diferenciado, tendo um LinkedIn atrativo, tendo certificações que poucos têm, pode ser um grande diferencial. E aí, dentro do Oracle Database do básico avançado, você vai ter o melhor desempenho, você vai conseguir estudar menos, você vai conseguir ser aprovado na certificação do OCP mais rápido, com certeza. Então, você vai ter mais chance de ser aprovado e conseguir ter uma aprovação em menos tempo também. E dentro do Oracle Database do básico avançado, você vai ver como que é possível estudar os assuntos que realmente importam, como é possível lembrar a maior parte do conteúdo, como ter a possibilidade de ser aprovado mais rápido do que a maioria das pessoas que estudam. É isso aí. Você vai ter realmente uma velocidade muito grande. E aí nós temos hoje dezenas de casos
de pessoas que já tiraram a certificação. E assim como o Uriel, assim como o Carlos Silva, assim como o Wagner Roberto, assim como o Matheus Francisco, assim como o Jesus Pupo, assim como o Rafael Strabelli, assim como o Carlos Renato, o Cristiano Rios, o Pedro Silva, o Jonas Rodrigues, o Flávio Garcia, o Luiz Gustavo, entre muitos e muitos outros. É uma metodologia realmente que eu desconheço hoje no Brasil, alguma metodologia que traga tantos OCPs como da DBOCM. E a gente tem entrevistado, inclusive, no podcast, todas essas pessoas dentro do nosso canal do YouTube. Então, tá lá, inclusive, as pessoas compartilhando como que elas estão passando, utilizando a nossa metodologia para conseguir acelerar e chegar nesses objetivos. E agora, nós temos dois tipos de pessoas aqui. Aquela pessoa que está começando, cara, estou começando do zero, será que esse programa é para mim? Com certeza. E também você que já trabalha com banco de dados Oracle, já trabalha como DBA, trabalha numa empresa que tem banco de dados Oracle em on-premise ou na nuvem. Cara, você precisa saber esses conceitos, você precisa saber executar esses tópicos na prática. Então, a gente consegue ajudar muito esses dois tipos de pessoas. Dentro do Oracle Database do Básico Avançado, você vai ter aula 100% online. Então, lá dentro você vai ter ali a possibilidade de ver e rever todas essas aulas durante um ano de acesso. A área de membros exclusiva. Então, você teve um pouquinho dessa experiência dessa área de membros, né? Lá você vai ter o material completo com mais de 240 aulas. Aqui você teve três, imagina você teve 240. Um PDF, com todo esse material ali, com os materiais complementares para cada uma das aulas, com todas as referências, lives exclusivas para os assinantes. Por que assinantes? Não é um curso que você faz e acabou. Toda semana a gente traz, normalmente, conteúdos novos, a gente traz atualizações. Então, você tem um ano de acesso para poder ter um suporte, um acompanhamento e a gente conseguir tirar suas dúvidas todas as semanas. Suporte para dúvidas, então, dentro da nossa comunidade de alunos, a gente consegue te ajudar com todas as suas dúvidas. E o que tem lá dentro do Oracle Database do Básico Avançado? Basicamente, os tópicos da 1Z0082, que resume em administração e SQL, e os tópicos da 083, que inclui multi-tenant, backup recover, deploy patch upgrades, new features e performance. Então, você tem basicamente 7 treinamentos Oracle lá dentro. Por isso que eu falo, o Oracle do Básico Avançado é uma formação, não é um cursinho. É uma formação que envolve vários cursos lá dentro, com uma metodologia diferente, que traz para você muitos projetos práticos, mais de 240 projetos práticos, e traz para você revisão de tópicos da prova da certificação na prática, que traz para você realmente uma preparação para a prova da certificação OCP nas duas provas 082 e 083, tá? E aí você deve estar pensando, né? Mas caramba, quanto que custa esse Oracle Database do Básico Avançado para 7 treinamentos Oracle? Vou te falar que realmente, se você buscar esse conhecimento no mercado hoje, não é barato você fazer 7 treinamentos Oracle. Tanto é que é um banco de dados muito utilizado, mas normalmente os treinamentos do mercado têm um preço bem alto. Mas antes de falar, a gente vai fazer algo bem especial aqui para vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre os bônus exclusivos que você pode ter se você fechar a sua inscrição até no máximo domingo às 23h59 e vai ter alguns bônus para os primeiros, tá? Primeira coisa, bônus 1, mentoria de carreira DBOCM. Você vai ter uma sessão de mentoria como bônus, tá? Para apenas os 10 primeiros. Então, se você tem interesse, cara, corre e seja um dos primeiros para você não ficar de fora. Só uma sessão de mentoria aí, cara, poderia cobrar facilmente R$ 1.000 aí para uma sessão de mentoria, mas esse é o valor que você vai ter se você conseguir estar entre os 10 primeiros. Bônus 2, comunidade no Facebook moderada privada. Hoje nós temos pessoas que adquirem só a comunidade. 997 o valor anual para estar lá dentro, você vai ganhar também esse acesso como bônus. 3, atualização dos conteúdos de acesso durante seu período de acesso. Então, todas as semanas você vai ter atualizações. Eu poderia simplesmente te vender a versão desse ano e no ano que vem falar assim, ó, nós regravamos várias aulas, você tem que comprar de novo, portanto, por tal valor. Cara, aqui você já vai ter acesso à atualização todas as semanas, assim que tiver atualizações, você já vai conseguir ter acesso a esse material atualizado, tá? Custo de Linux para DBAs, a gente poderia cobrar facilmente 497, você vai ter também acesso a esse material. E os simulados da prova da OCP também, você vai ter o PDF para poder ver, inclusive, como que é o nível de questão das provas, por apenas 997. Então, você tem um total de bônus de 6.488. É isso. Se você conseguir garantir a sua inscrição, você vai ter esse valor de 6.488 de bônus. Você conseguir garantir. E se você ficar entre os primeiros, inclusive, tem a questão do bônus da mentoria. E aí, pessoal, hoje, como que funciona aí a questão dos cursos tradicionais, né? Hoje, a hora que eu tenho um programa preparatório para essa certificação da OCP. Se chama Technology Learning Subscription. É uma assinatura de um ano que lá dentro você tem todos esses cursos que eu te mostrei aqui.
Hoje, esse valor para um ano de acesso está saindo no valor de R$ 25.000. Esse é o valor para você ter acesso a todo esse material da Oracle, simplesmente o curso. Lembrando que você não tem esse aprofundamento aqui de ter uma videoaula prática ali para cada tópico da certificação, com muita mão na massa, tá? Então, normalmente é um curso um pouco mais numa linha mais tradicional, tá? Hoje você pega uma faculdade de banco de dados em São Paulo, você vai ver faculdades com mensalidades aí de R$ 900 por mês para você estudar conteúdos de banco de dados Oracle, tá? Isso é bem comum. Então, se você pega ali 7 treinamentos Oracle, em média, R$ 3.000, um treinamento ali de uma semana, você vai pagar mais de R$ 20.000 para ter acesso a esse material. E vocês viram ali como que no mercado realmente esses valores são praticados. É um conteúdo muito rico, só que na nossa metodologia a gente entrega de uma forma muito diferenciada, com simulação do mundo real, com projetos práticos, trazendo realmente a metodologia da DBOCM, que é te preparar para o mercado. E vamos lá, enquanto que custa o Oracle Database do básico avançado? Como você está participando aqui realmente dessa Masterclass, a gente tem algo bem especial aqui para você, que é algo bem diferente de você fazer os cursos tradicionais, de você realmente ter uma formação completa, com um ano de acesso numa metodologia bem diferente de um curso tradicional. Hoje, o Oracle Database do básico avançado, ele está saindo por apenas R$ 3.197 à vista, ou 12 vezes de 338 por mês. Se você pegar esse valor, ele é bem inferior a diversos cursos ali que você vê dentro do mercado, pelo conteúdo que a gente entrega, é um conteúdo muito mais completo e muito mais abrangente. Isso dá menos do que R$ 11 por dia. Se você acha que investir R$ 11 por dia para ter acesso a 7 treinamentos Oracle, tirar uma certificação Oracle com mais de 240 projetos práticos, você acha que isso é caro? A gente não vive no mesmo mundo. Então, realmente, a gente está trazendo um conteúdo muito diferenciado para você que realmente está comprometido em levar sua carreira para o próximo nível. E você deve estar pensando, né? Pô, qual segurança que eu tenho, né? Se você, por acaso, dentro de 7 dias, olhar o conteúdo e não gostar, você pode pedir 100% do reembolso do valor. Então, eu quero trazer aqui para você que, se você, por acaso, algum motivo, não gostar, não quiser continuar, apesar que você está aqui até agora, acredito que você já gostou, que você realmente está comprometido, e você já teve essa experiência de o que é ser um aluno da DBLCM. Mas, se por acaso, algum motivo, você queira desistir, veja que não é para você, dentro dos 7 dias, você pode mandar um e-mail para contato@dblcm.com ou direto dentro da plataforma da Hotmart solicitar o seu reembolso, que dentro dos 7 dias a gente devolve 100% do valor que foi pago, para você realmente ficar totalmente tranquilo de que o nosso objetivo é que realmente tenham pessoas que realmente entenderam, que acreditam na nossa metodologia e que vão fazer. Se você entra lá e não quer fazer laboratório prático, cara, eu prefiro que você nem entre. Eu quero realmente pessoas que vão colocar a mão na massa, que façam desafios e que vão ter resultado. Eu não quero simplesmente vender mais um curso. Eu quero realmente, nós estamos comprometidos para que você realmente tenha resultados, para que você esteja preparado, para que você saiba executar na prática e saiba, tenha um conhecimento aprofundado sobre os tópicos que caem dentro de uma prova de certificação. Então é isso, pessoal. Entre agora no nosso grupo VIP do WhatsApp, que está aqui embaixo dessa página. Lá dentro do grupo VIP do WhatsApp, você digita "Eu quero", que o nosso time vai te passar o link com todos os detalhes para você garantir sua inscrição com esse valor exclusivo de apenas 12 de 338 por mês, para você ter acesso a toda essa formação Oracle, com muita prática, com muita mão na massa, com tudo isso que você viu aqui agora, não é nem 5%, para você dar continuidade e ter acesso a 95% restantes que a gente mostrou aqui nessa Masterclass gratuita de muita mão na massa. Beleza? E vamos lá, pessoal, algumas dúvidas comuns. A DBOCM ajuda no encaminhamento para o mercado de trabalho. Como vocês viram na aula 1, tem milhares de vagas. O problema não é nem a gente encaminhar, o problema é se você está preparado. E se você chegou até aqui e não fez os desafios, só assistiu às aulas, provavelmente você não está preparado. E provavelmente, se você fez só esse desafio, tem muito mais outros para você executar, que você precisa realmente se preparar. Então, o mais importante que você precisa ter é: será que você está preparado? Vaga que não falta. Mas será que você é o melhor candidato para as vagas? E é isso que a gente vai te ajudar, a te preparar. E vou te falar, se você fizer aquilo que a gente tem lá dentro do nosso programa, você vai ser um cara disputado por muitas empresas. Ah, estou travado no desafio 1. Exatamente por isso você precisa continuar estudando. Se você está travado no desafio 1, você precisa ter suporte na próxima semana. Essa Masterclass, ela está se encerrando aqui nessa semana. E na semana que vem você não vai ter suporte, você não vai ter acompanhamento. E se você estiver travado, você vai simplesmente desistir e vai continuar travado do jeito que você está. Agora, você quer continuar? Você quer evoluir todas as semanas?
Entenda o que você aprendeu essa semana. Agora, veja você fazendo isso aqui todas as semanas durante um ano, com material muito mais completo. Quanto que você pode evoluir? Então, você está travando um desafio, por isso mesmo você precisa estar dentro do Oracle Database do básico avançado. Não consegui assistir às aulas e estou sem tempo. Eu não acredito que existe falta de tempo. Existe falta de prioridade. Será que realmente ter um salário ali de 10, de 15 mil reais é importante para você hoje? Será que conseguir uma vaga para trabalhar com o banco de dados Oracle 90 dias é importante para você? Se for, você vai acordar mais cedo, você vai dormir mais tarde, você vai fazer na hora do seu almoço. Então, entenda quais são suas prioridades. E se você realmente quer aprender uma metodologia que te prepara para o mercado, coloque isso como prioridade. Acorda mais cedo, vai dormir mais tarde. Hoje nós temos alunos ali que trabalham em 2, 3 empresas, que têm muito menos tempo que você, que estão assistindo esses conteúdos, estão tendo resultados e estão evoluindo bastante. Tá? Em quanto tempo posso tirar a certificação ACP19? Temos pessoas passando em cada uma das provas em 30 dias. Temos pessoas realmente tirando certificações em 7 semanas. Então, isso é possível, agora depende de você. Nós temos pessoas que estão atingindo esse resultado em um tempo muito curto, estudando de forma bem intensiva. Se você realmente quer ter esses resultados, ter a sequência correta, ter acesso à metodologia completa pode te ajudar bastante. É indicado para quem está começando na área de tecnologia? Com certeza. Ele começa desde os módulos aí do zero, de instalar o Oracle do zero, de SQL, dos conceitos bem básicos, até chegar realmente no ponto que você realmente consegue ter é, evoluindo gradativamente para assuntos mais avançados. Então, a gente consegue te ajudar bastante. Beleza? E outra dúvida muito comum: quantas horas tem treinamento? Né? Eu não gosto de medir a qualidade dos nossos programas sobre quantidade de horas. Eu acredito que muitas vezes um ano de estudos pode estar, dependendo da metodologia, né? Um ano de teoria talvez pode ser algo que não te prepara para o mercado. Mas muitas vezes, 2 meses de prática, de teoria e prática lado a lado, de ver alguém fazendo na sua frente, simulando o mundo real, é o que pode te colocar no outro nível, tá? Mas eu posso te garantir que com certeza temos mais de 200 horas ali de conteúdos lá dentro, tanto de suporte, de acompanhamento, de você executando, de você vendo alguém executar na sua frente. Então a gente vai conseguir te ajudar bastante com muita mão na massa. Tem certificado no curso? Temos certificados para cada um dos módulos, tá? Então são 7 certificados dentro do Oracle Database do básico avançado que a gente vai conseguir trazer para você também. Quanto tempo de acesso ao curso pago? Então você vai ter um ano de acesso para ter todo esse material. Se você quer ter resultado em mais de um ano, esse programa realmente não é para você. Esse programa é para quem quer ter resultados em menos tempo. Eu te falo que 6 meses é mais do que o suficiente para você praticar tudo que está sendo mostrado aqui, estudando 1 horinha por dia. Então, isso é totalmente possível. Estou desempregado e sem dinheiro. Tem pessoas, alguns casos, até que eu mostrei no início da aula, que estavam desempregados. Tinha gente lá que estava desempregada há 12 meses e que investiu em conhecimento e que investiu na nossa metodologia. Então pense que se você realmente está desempregado e sem dinheiro, você precisa de conhecimento para voltar o mais rápido possível. Agora, se você realmente não tem de onde tirar, desejo realmente melhoras na sua condição financeira. Acredito que você esteja num momento bem delicado se você não tem R$ 11 por dia para poder investir na sua carreira, mas recomendo que você faça os desafios práticos e continue acompanhando os conteúdos da DBOCM até que você realmente possa investir nos nossos programas para que você consiga acelerar a sua carreira. Mas pense, investir em conhecimento é o que vai fazer com que você realmente consiga evoluir bastante para esse próximo nível. Pessoal, se tiver mais alguma pergunta sobre a nossa Masterclass, coloque lá dentro da nossa comunidade do Facebook. Para nós aqui da DBOCM, foi um grande prazer estar aqui com vocês nessa jornada de muitos projetos práticos, lendo todos os comentários, tirando as dúvidas e trazendo esses conteúdos realmente que vão te preparar para o mercado. E eu vou fazer o possível para responder aí todos, eu e minha equipe, responder todos os comentários lá da nossa comunidade. Essa Masterclass a gente faz poucas vezes durante o ano, tá? E realmente eu gostaria aí de dar as boas-vindas para quem realmente vai dar esse próximo passo, para quem realmente quer continuar nessa trilha de estudos. Eu recomendo que realmente educação é o que vai te colocar no próximo nível. Não acredito que você vai ter acesso aos melhores salários sem praticar, sem colocar a mão na massa. A gente não acredita em fórmula mágica. Então, seja muito bem-vindo aos novos alunos do Oracle Database do Básico Avançado. A nossa área de membros já está lá cheia de aulas práticas, com mais de 240 projetos práticos te esperando para poder te ajudar nesse próximo nível. Para nós foi um grande prazer estar com vocês aqui durante essa semana e aos novos alunos, sejam muito bem-vindos e nos vemos dentro da aula de alunos
e continuando todos esses projetos práticos que a gente vai conseguir te ajudar muito mais do que simplesmente nessa semana de 3 aulas, beleza? Um grande abraço a todos e nos vemos dentro do Oracle Database do Básico Avançado. Um grande abraço, tchau, tchau.